Fala galera arteira, estamos aqui hoje para mais um passo a passo e nós vamos costurar um item essencial para as nossas viagens. Nós vamos fazer hoje um porta-calcinhas. Então, ó, roda a vinheta e vem costurar comigo. Oi, eu sou Manuela Mendonça, pedagoga e artesã, e para costurar hoje o nosso porta-calcinha, um item essencial na sua bagagem de mão ou então para os seus passeios, para as suas voltinhas, a gente vai precisar de poucos materiais. Vem para a mesa comigo conferir. Você vai encontrar na descrição do vídeo esse molde aqui. Só que para vocês eu vou colocar o molde apenas na metade, tá, gente? Para que ele caiba numa folha 4. Percebam também que dessa vez o meu molde ele não está num papel mais com a gramatura maior, ele está num tecidinho. Na verdade isso aqui é uma entretela que eu uso para bordar. E como ela é bem fininha, você pode fazer esse risco no TNT. E é uma dica que eu dou para quando a gente precisa alfinetar o molde para fazer o corte direto, porque esse aqui eu acabo não riscando, eu alfineto ele como ele é fininho e saio cortando. Certo? Então fica a sugestão aí para que você possa fazer. Nada nos impede de continuar naquele modelo de papelão, gramatura maior, e a gente vai riscar e vai fazer. Então você tem o molde, e aí eu quis fazer esse molde aqui naquele formato de calcinha que a gente usava quando era criança, o tapa-bumbum, né? Então eu quero essa ideia dessa calcinha mais antiga. E para a gente costurar, eu vou precisar, uma vez no molde, do forro, e eu estou usando aqui e sempre uso aqui para esse projeto o algodão cru, e eu gosto de fazer o algodão cru assim, ó, eu já corto ele dobrado e essa meiuca ela já fica unida, mas veja aí o tecido que você tem. A única diferença, se você cortar duas partes, você depois vai ter que unir aqui pelo final, tá? Além do passo a passo que a gente vai mostrar. Para o tecido principal, aconteceu exatamente isso que eu falei para vocês. O meu molde, o tecido que eu tenho é um tecido direcional. Então percebam aqui os gatinhos, eu não poderia cortar esse tecido assim, porque ele ficaria de ponta cabeça. Então também não daria para eu cortar o meu molde de uma vez só, porque do outro lado o gatinho ia ficar de cabeça para baixo. Então nesse caso eu corto duas partes. Só que eu vou ter que unir aqui. Então eu corto com esse dentinho aqui, gente, ó, percebam que em relação ao molde, ele está um pouco maior, tá vendo? Ele tem mais 1 centímetro, que é onde eu vou fazer a minha costura. Então primeiro eu vou unir essas duas partes e depois eu vou fazer o projeto normalmente. E isso é só uma dica para o que você pode fazer. Então sempre pense aí no seu ateliê uma forma de cortar esse tecido que você faça as suas economias, né? A gente não tá querendo aqui pegar um tecido e sair cortando e depois ficar aquele monte de retalhos que a gente fica, né? Ai meu Deus, o que eu vou fazer? Então aproveite bem o tecido de vocês e nesse caso sendo direcional, essa é a saída para a gente fazer uma costura bem bonita. Além do tecido principal e do tecido de forro no tamanho do molde, nós não vamos usar estruturador. Essa é uma peça molinha, porque a gente vai ter um zíper aqui para acomodar as nossas calcinhas, tá? Então, gente, aqui acomodam 6 calcinhas numa boa, tá? Então pensem aí numa viagem curta, você vai poder acomodar 6 viagem curta assim, né? Vamos pensar em cada uma sabe aí a quantidade de trocas que faz por dia. Então, são 6 calcinhas que cabem aqui, beleza? Além disso, para fazer os frufrus, eu gosto de trabalhar com esse aviamento, esse passa-fita, tá? Eu já falei desse passa-fita aqui, tem um preço bem em conta e é de um material que não é algodão, tá? Aqui ele é de poliéster com esse corte a laser. E um zíper. E esse zíper é aquele zíper que eu compro grandão mesmo e vou aproveitando para todos os meus projetos, tá? Como eu disse para vocês, não compro um zíper específico para cada projeto. Eu compro num tamanho que acomoda bem quase todas as minhas peças. Então, às vezes, de peça pequenininha a uma bolsa maior, tá? Fora isso, se você quiser usar o zíper de metro, e aí você tem que ter, além
do seu zíper, né, você tem que ter o seu carrinho também pra gente fazer esse fechamento. Então, bora lá pra máquina pra gente começar a costurar e eu vou começar aqui, bem rapidinho, a unir os meus tecidos principais. Então, eu vou botar frente com frente e vou passar uma costurinha aqui embaixo, só pra gente juntar e ele vai ficar igualzinho ao meu forro, assim, ó, desse jeitinho. Vamos lá, vamos colocar a nossa Singer Heavy Duty 6805 para fazer aquele ponto lindo. É uma costurinha que a gente começa e termina com retrocesso. Então, agora sim, eu posso abrir aqui para essa costura não ficar muito volumosa. Eu passo só o dedo aqui, gente. Tá ótimo. Ok? Olha que bonita. Agora nós vamos aplicar o zíper. E aí a gente vai fazer aquele sanduíche. Tecido principal, zíper virado com a cabeça, com os dentinhos para baixo. E por cima, o nosso forro. O algodão cru, gente, se você olhar bem, a gente consegue perceber qual é a face que é mais bonita e do forro, tá? Do avesso. Então, a gente vai juntar, fez esse sanduíche, nós vamos passar uma costurinha aqui bem próxima aos dentinhos do zíper. Depois a gente vai fazer isso do outro lado. Eu mostrei para vocês que tem um aviamento. Esse aviamento bonitão aqui, que é o que dá, além do formato, dá aquela ideia de calcinha. Então, esse aviamento eu posso colocar antes do zíper, mas como dica para as minhas meninas que estão começando, eu prefiro colocar esse acabamento depois, porque eu tenho certeza que ele vai ficar mega, hiper, super alinhado, sem o risco da gente ter que desfazer a costura, porque ninguém quer um aviamento torto, tá? Então, vamos deixar isso aqui para colocar depois que a gente colocar o primeiro zíper. Então, vamos lá. Alinhei, vou trazer para a minha máquina. Se você achar necessidade de colocar os seus alfinetes, esse é o momento. Aqui, a gente vive perigosamente. E nessa vida perigosa, a gente não vai alfinetar nada. A gente vai usar os dedinhos. Então, ajustando, já coloquei o meu pé calcador ali para segurar. E é ele que me dá ajuda, tá, gente? É ele que... Vou colocar, gente, costurou zíper. Não troco a minha sapatilha. Eu venho com a minha agulha, trazendo ela o tanto quanto eu puder pro lado de dentro da minha peça. Vou começar com retrocesso e vou fazer a minha costura. Aqui eu vou ajustando, puxando e ajustando, e também o meu forro. Bem, costurada essa primeira parte, agora sim, gente, eu tenho certeza de como que está esse meu zíper. Então, ó, eu posso determinar aqui uma altura e fazer essa costura. Eu costumo deixar aqui, ó, vocês estão vendo, ó, 2 dedinhos da Manu, tá? E aí eu aplico. Você pode, para fazer essa aplicação com mais segurança, fazer um risco e aplicar. Aqui a gente vai seguir vivendo perigosamente e nós vamos aplicar sem fazer esse risco agora, certo? Eu gosto de colocar a minha etiquetinha bem aqui nessa ponta, então vamos lá separar uma etiqueta. E a etiquetinha vai ficar aqui, ó, nesse final, tá? Vamos agora, ó, bacana, gente, quando você for costurar e tiver muito tecido para um lado, a gente faz um rocambole assim, ó,
e traz pra mesa, tá? Aí aqui a gente consegue fazer o ajuste. O ideal aqui, eu estou com uma linha rosa. Vou fazer essa troca de linha rapidinho, porque eu prefiro costurar com a linha branca para fechar esse projeto, tá? A linha rosa é só para dar o destaque no zíper. Já troquei a linha e agora a gente vai fazer a costura do nosso aviamento. Vai tomando cuidado para não sair nada torto. E aqui a gente costura de um lado e do outro entre a fita, tá? Então, para ela poder ficar bem presinha. Então, agora eu venho fazendo a volta. Pregado o nosso aviamento, agora a gente vai continuar costurando a nossa bolsinha. A nossa bolsinha, olha, a nossa porta-calcinha. Rima, né, gente? A gente vai costurar o outro lado do zíper. Da mesma forma que a gente costurou aqui, nós vamos fazer aquele sanduíche. Tecido principal, zíper virado com os dentes para o tecido principal e por cima o forro. Vamos juntar tudo. Tecido principal aqui embaixo, ó. Zíper virado para ele. Nesse caso, a gente já tem que começar a preparar os tecidos para que ele não fique torto, tá? Então, a gente tem que seguir aqui a direção do outro para que esse zíper fique direitinho. Então, eu já acomodo aqui, ó. Já boto a minha... Venho com o tecido de forro e faço mais essa camada. Agora sim, a gente vai costurar até o final. Cuidando para costurar margeando aqui o nosso zíper. Vamos agora desvirar, abrir o zíper e desvirar o nosso porta-calcinha para a gente observar se todo o zíper foi pregado corretamente. Se ele está, gente, é muito comum, eu digo vocês aqui no ateliê, eu não costumo abrir o zíper antes para saber se ele está funcionando, porque pode ser que esse zíper venha com algum problema. Então, fazer essa etapa na peça, né, pode me dar um trabalho, que se eu conferisse antes, eu não teria usado ele no projeto, mas esse aqui, graças a Deus, está todo direitinho. Então, ó, eu abro e fecho. E para ele deslizar melhor, a gente vai fazer uma costura de acabamento de um lado e do outro. E esse zíper grande, nesse caso, ele ajuda e muito a essa costura, tá? Então, é costura de pesponto, de um lado e do outro do zíper. E para isso, eu vou novamente voltar a minha linha para a cor rosa, para ela combinar com esse acabamento. Vou ficar com a minha linha de baixo, branquinha. Vou trocar só a linha de cima. Com o nosso forro, que é o algodão cru, a linha branca vai acomodar bem, tá? Então, vamos... Aqui, eu vou aumentar o meu ponto e vou trazer a minha linha, minha agulha, para mais próximo. E aqui a gente faz o acabamento. Fiz de um lado, ficou bem bonito o pesponto, por dentro também. Eu vou elogiar só mais uma vez o ponto da Singer, tá? Prometo. Bem, com esses acabamentos aqui do pesponto, agora a gente vai desvirar novamente a bolsa para que a gente possa fazer a costura interna, né? E a gente possa fechar ela de vez para terminar esse projetinho. Então eu vou desvirar, trazer ela toda ao contrário, tá? Daquele mesmo jeitinho quando a gente estava costurando o zíper. Com isso, a gente fecha o zíper até uma parte em que não fecha tudo, tá, gente? A gente não está com o zíper de metro, a gente está com o zíper pronto.
Então, a gente já sabe que esse zíper pronto, ele não é fácil, né, pra gente abrir com pouco espaço. E agora eu vou juntar, ó, parte principal, trazer pra cá pra vocês verem. Parte principal com parte principal. Posso botar um clipe aqui pra facilitar, ó. Juntei parte principal com principal e forro com forro. Vou fazer as costurinhas aqui, todas internas. E aqui de um lado, ou aqui embaixo, ou aqui na lateral, nós vamos deixar um espaço para desvirar essa bolsa e depois arrematar com costurinha invisível, tá? Então aqui eu posso usar os clips só para dar uma firmeza, tá? Mas como ela já tá toda cortada no tamanho certo, gente, ela acomoda já. Quando você desvira, ela já tá toda direitinha, ok? Eu gosto sempre de começar costurando pelo tecido principal. Então aqui ela já tá, é um pezinho de máquina. Como a gente desvirou aqui, eu posso novamente trazer isso pra cá. Começar e terminar com retrocesso. E viver feliz. Juntei os dois pedacinhos. Foi um lado, costurado. Agora vamos todos os outros. Essa linha tá perdida aqui, pronto. Cheguei no meu zíper, gente, eu tenho duas opções. Ou eu venho devagar com a minha máquina. Esse zíper pronto, ele é mais fino que o zíper a metro, tá? Então eu consigo, ó, tô com a linha 14, tô com a agulha 14 e isso me dá facilidade, tá? Ó, continuei. E agora volto para eu terminar esse pedacinho aqui. Já vou deixar a abertura aqui desse lado, tá? Pronto, ó. Vou deixar uma abertura boa. Ó, deixar essa abertura aqui, ó. 5 dedos, tá? A gente sempre fala de abertura em torno de 4 dedinhos. Ainda mais essa peça aqui, que ela não tem estruturador, gente. Então ela fica bem mais fácil para desvirar, tá? Como ela tem muitos cantinhos, por segurança, eu gosto de cada cantinho desse terminar com retrocesso. Ó, essa parte do zíper aqui tá mais grossa. Eu posso vir com mais calma, ó, mas eu já passei. Pronto, agora eu vou... Fiz os meus arremates. O que a gente precisa agora? Pensar na limpeza da peça antes de desvirar. Cortar o meu zíper. Cortar esse excesso aqui de aviamento, porque isso tudo vai deixar a peça mais gordinha. Queimar as duas pontas do zíper, tá, gente? Fazer selar. E depois desvirar. A gente sempre fala, peça que tem muita quininha, a gente corta esse cantinho aqui. Só que essa é uma peça maior e nas peças maiores, e como eu quero dar um arredondado para ela, eu não vi essa necessidade nessa aqui. Então, gente, acaba ficando uma peça muito rápida, muito prática, porque ela não exige muitos cuidados de costura, tá? E é muito útil também. Vamos abrir, ó. Eu falei pra vocês, né? O zíper, sempre que a gente
fecha um pouquinho, depois antes de desvirar, o ideal é você abrir o zíper todo. Então vai com cuidado, pego agora lá todo o meu tecido principal e puxo ele para dar vida. Algodão cru costuma ser um tecido que amassa mais, então é uma peça que depois a gente tem que levar para entregar ao nosso cliente. A gente leva ao ferro para entregar uma peça passada e a gente traz a peça para fora e já vai botando o forro para dentro. Ó. Já vai acomodando. Essa estampinha ficou tão fofa. Olha, gente. Tem um pedacinho ainda ali que tá. Isso, agora sim. E assim ficou o nosso projetinho de hoje, o nosso porta-calcinhas, um projeto fácil, prático, rápido e muito vendável. E se você está gostando desse tipo de conteúdo, corre, se inscreva, clica no sininho, fique aqui, compartilhe, porque eu quero que você ganhe dinheiro com a costura criativa e seja muito feliz. Um beijo e até a próxima!